Você já pregou uma mensagem com todo o coração, mas quando olhou para a igreja, viu o irmão bocejando, mexendo no celular, quase dormindo? Pois é, isso já aconteceu com todos os pregadores e inclusive comigo. Mas hoje eu vou te mostrar o porquê que isso acontece e como você pode mudar isso a partir da sua próxima pregação. Então senta no sofá, pegue o pão de queijo, o seu café e fique até o final, porque o último ponto vai virar uma chave na sua forma de pregar. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Gessé Oliveira, o seu novo professor de pregação. Mesmo que você não queira, eu já sou seu professor. E quanto você vai pagar por isso? Nada. Você só vai se inscrever no meu canal e dar o like aqui. Bora pro vídeo que aqui é sem enrolação. Você já foi em uma pregação onde o pregador está pregando com poder, mas você não entendeu nada? É como se ele estivesse falando grego. Ele fala bonito, mas para ele mesmo. Mas o povo tá perdido. Aí ele está pregando lá em Efésios 6, do 10 ao 18 e fala: revestir-vos da armadura de Deus, porque a batalha espiritual ela é intensa e necessitamos discernimento nos principados. O povo balança a cabeça, mas não sabe o que é vestir, quando lutar ou como praticar. A pregação, queridos, não é uma exibição de autoconhecimento, mas é um ato de serviço. É descer o pão do céu em pedaços, de maneira que o povo consiga mastigar. Queridos, as pessoas se desligam da sua pregação e não querem mais te ouvir por três principais motivos. Primeiro motivo, falta de direção. Por que as pessoas ficam desligadas da sua pregação? Porque elas não têm uma direção clara, meus irmãos. Se você chegar lá e falar assim: irmãos, eu gostaria de falar sobre fé, as pessoas não vão entender nada. Por quê? Porque a direção que você está dando para ela é muito genérica. Então, ao invés de você trazer algo genérico, troque por isso aqui. Queridos, hoje vamos aprender 3 passos para fortalecer a nossa fé. Se você vai pregar sobre oração, não fique falando assim: não, irmão, gostaria de falar hoje sobre oração. O povo não vai entender nada. Então, ao invés de dizer isso, diga isso aqui: irmãos, eu gostaria de te dar 2 motivos do porquê que você deve orar. Percebeu que é algo mais específico? Você está dando uma direção para os irmãos, não apenas trazendo algo genérico ou superficial. Isso você vai falar o objetivo da sua pregação e mais 2 ou então 3 pontos principais. Isso vai te manter no caminho e ajudar o seu público a entender a mensagem que você quer transmitir. Segundo motivo é aonde muitos caem: falta de variação. Você já ouviu alguém pregando assim? Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a importância da oração. Quando eu cheguei nessa igreja, eu fui entrando para dentro desta igreja. Você sabe o que é isso? Pessoas falando no mesmo tom. Aí a mente desliga. Isso são pregadores e pregadoras monótonos. Eles falam no mesmo tom. Não há cérebro que aguente. O que eu aconselho você fazer para não ser uma pessoa monótona? Alterne o volume durante a sua pregação, principalmente na hora da aplicação. Vamos supor que você está aplicando uma mensagem: irmãos, continuem firmes na fé, porque Deus ele vai te honrar. A pessoa monótona diria assim: irmãos, continuem na fé, porque Deus ele vai te honrar. Tipo um robô. Agora, olha a diferença. Irmãos, continuem na fé, porque Deus ele vai honrar você. Outra coisa, faça pausas estratégicas também. Não fique falando direto, não, irmão. Por exemplo, irmãos, continuem firmes nessa fé, porque Deus vai honrar você. Sabe o que aconteceu aqui? Eu fiz uma pausa. Isso vai fazer com que os ouvintes venham refletir naquela aplicação. Procure variar o ritmo da fala. Uma hora você vai falar mais rápido, outra hora você vai falar mais devagar, outra hora você vai aumentar o volume, outra hora você vai abaixar o volume para sair da monotonia. Terceiro motivo, porque as pessoas se desligam na sua pregação: falta de conexão. Queridos pregadores e pregadoras, as pessoas precisam se ver dentro da sua pregação. Por exemplo, se você vai falar sobre perdão, não fique preocupado, irmãos, apenas de ficar trazendo o significado de perdão no grego, no aramaico, no hebraico, não. Isso não vai fazer com que você coloque as pessoas dentro do texto. Então vamos supor, se você vai falar sobre perdão, conte uma história pessoal sua sobre perdão, ou então de alguém que você conhece. Claro que sem expor o nome. Que perdoou e se libertou. Isso vai fazer com que aquela pessoa associe aquele texto com a vida dela. Assim você consegue conectar ela com o texto. Agora eu vou te dar 3 exemplos práticos para eliminar isso aí de vez. Número 1, prepare com o público em mente. Exemplo, antes de você pregar sobre oração, pergunte para si mesmo: como a oração pode mudar a vida na prática? Depois que você mostrar isso, conte uma experiência simples do seu dia a dia ou então um testemunho real. 2, e um dos mais importantes,
Antes, explique conversando e não discursando. Fale como se estivesse conversando em casa com um amigo. Troque palavras difíceis por sinônimos simples. Ao invés de falar regeneração, fale restauração. Ao invés de falar oblação, fale remoção ou então uma cirurgia. Assim vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Ou então, se você for usar essas expressões, procure explicá-las. E por último, use exemplos do cotidiano. Jesus falava de redes, sementes, moedas, peixes, terras. E por que ele falava disso? Porque o povo entendia. Jesus, por exemplo, quando ele queria falar sobre o que era a palavra, ele comparava ela com uma semente. Quando ele queria falar o que era o coração, ele comparava como uma terra. Porque tudo isso estava no cotidiano das pessoas e elas compreenderiam quando Jesus fizesse a comparação. Por exemplo, se você vai falar sobre fé, não precisa ficar buscando no grego o que é fé para tentar explicar não, irmãos. Use exemplos do cotidiano das pessoas que vai ficar mais fácil para elas assimilarem aquilo que você quer transmitir. Então, por exemplo, vai falar sobre fé? Irmãos, a fé é como acender a lâmpada em um quarto escuro. Se você não acender, nada muda, mas quando acende, as coisas ficam visíveis. Imagine que você é um eletricista. Pode ter toda a energia do mundo, mas se o fio não estiver ligado, a luz não acende. A palavra, da mesma forma, ela é o poder de Deus, mas se a sua comunicação não estiver conectada, o povo não recebe a luz. Então faça isso aqui, ó, grave um vídeo da sua pregação, depois que gravar, assista ele e pergunte: será se alguém entenderia isso sem estar na minha cabeça? Isso vai te mostrar o que precisa simplificar. Lembre-se, o Espírito Santo, ele fala através de você, mas é sua responsabilidade preparar o terreno da atenção. A unção desperta o coração, mas a boa comunicação mantém o ouvido atento. Se você quer aprender a comunicar a palavra com clareza, emoção e direção, toda terça e quinta-feira nós teremos um vídeo exclusivo aqui no canal para ajudar você. Por isso, se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações e dê um like nesse vídeo aqui. Agora, se você quer se aprofundar ainda mais, é só clicar no primeiro link da minha descrição. Até a próxima.